falar, todo o governo, eles assumem no 1º de janeiro, já assume, é um período muito duro, né? Para você assumir no dia de festa, sei lá, de repente poderiam pensar, jogar isso 10, 15 dias depois, ficaria melhor para todo mundo, mas aqui no Brasil resolveu-se 1º de janeiro, e o governo tem até, se eu não me engano, setembro, outubro, para apresentar o PPA, né, o Plano Plurianual, ou seja, aquele plano das prioridades, né, aos quais ele pretende realizar no seu governo. Claro, né, como a eleição, o segundo turno é feito em novembro, né, você tem, em outubro, você tem ali o novembro e uma parte de dezembro, né, para pegar todas as informações. Isso também é previsto por lei, né, nada feito a Bangu, depende do governo, existe uma diretriz do governo para isso. Então, a partir dali, você tem até outubro do ano seguinte para elaborar o plano plurianual. Normalmente, o que é que ocorre? No primeiro ano de governo, você, na verdade, você coloca em prática o orçamento do governo anterior. Claro, né, que você negocia com o Congresso, você faz várias mudanças, né, e isso não é diferente. Esse ano, essa transição foi um pouco diferente, porque o novo governo, o governo Lula, quando entrou, ele negociou muita coisa com o Congresso e com o governo em voga para modificar várias coisas do planejamento. Algumas coisas o governo aceitou, outras coisas foram modificadas no Congresso. Então, esse primeiro ano, normalmente, é um ano de ajuste, de planejamento. Isso é normal para todo o governo. E aí, o que a gente tem para dizer na área de defesa, né? Na área da defesa, você tinha uma média de 1,4% do PIB de gasto. Essa média vai de 2000 a 2018, e de 19 a 22, né, a média caiu para 1,2% do gasto do PIB. Tá? Foi isso que aconteceu. Tá legal? Não vou aqui entrar no mérito por que aconteceu, porque não é problema nosso aqui avaliar isso. Né? Nós temos uma média, para falar de investimentos, 8,8 é a nossa média anual. Né? Média atual. Então, essa média está muito abaixo da média mundial, que é 20%. Normalmente, a parcela dedicada ao orçamento para investimento, ou seja, para compra de material, etc., é 20%. Tá? E aí, como é que aqui no Brasil funcionam as coisas? Primeiro, né, é aprovado, o governo manda uma emenda, né, manda um projeto de lei, que é o projeto de lei das diretrizes orçamentárias para, né, no caso, 24, aí chega lá, o Congresso observa aquilo e ele vai, né, vai tramitar, aí tramita das comissões, tramita o orçamento. No caso da defesa, né, vai tramitar nas duas comissões de Relações Internacionais e Defesa, tanto da Câmara e do Senado. Nessas comissões, né, aí você está tramitando, tá? Você vai tramitando, tá? Aí o que ocorre? Nessas comissões você vai negociando. O que aconteceu? Em outubro, tudo conspirando para outubro, né? Em outubro do ano passado, né, o governo anunciou o novo PAC. E no novo PAC ele incluiu uma série de projetos. Por quê? O PAC é quase que um dinheiro extra-orçamentário. Ele sai de uma parte do investimento, ele não entra no cálculo do déficit público, né, não entra no cálculo das despesas públicas, e isso ajuda, né, o governo, ao mesmo tempo, a estimular a economia. No caso da defesa, né, o novo PAC reservou 52,8 bilhões de reais. Pode parecer muito, mas não é. A gente vai ver que no final não é tanta grana assim, né? Até porque são programas bem escalonados, alguns não tem nenhum novo programa, tá? Mas a gente vai ver que tem aquisições pontuais. Eu estou aqui, depois, se vocês quiserem, deu um trabalho danado, eu tive uma ajuda, tive uma assessoria de uma colega, né, que trabalha com orçamento, que trabalha com esse lado, e aqui a gente tem todas as propostas, o que foi a proposta e o que
Pô, que isso, Pedro. É um prazer estar aqui. É regiamente pago, viu, Pedro? Regiamente pago. Contratamos o passe do Cabral a peso de ouro, tá? Peso de mais luvas, não teve de tudo. O bicho. É um prazer. Aí o que foi? Né? O que aconteceu? Essas comissões passam, né? Por exemplo, a comissão lá de educação passa a parte dela, e no nosso caso, né, a gente passou lá nas duas, elencou-se os eventos, os programas que saíram de lá, eu vou até falar para vocês, né, que são os programas construção de navio patrulha, né, de 500 toneladas, na verdade estava previsto, esse tem 12 a serem construídos pela EGEPROM, então o modelo de negócio é o modelo de negócio das fragatas Tamandaré que estão lá na EGEPROM. Esse projeto foi vetado, né, no orçamento agora. Quando saiu, né, a lei orçamentária anual, a chamada LOA, aí apareceu eles como vetado. Quais foram vetados? Os navios patrulha, os helicópteros para emprego das Forças Armadas, né, a aquisição das aeronaves, no caso o Gripen, também o KC-390, aí você vê a implantação do CISFRON, do CISGAAS, então recomposição da capacidade dos meios, aquilo tudo foi vetado. Coincidência ou não, é isso que o pessoal apressa, às vezes, do like. Eu não sei, Robson, eu não sei, eu não quero aqui acusar, mas a pessoa não viu que todos... Aí vocês vão ver, eu vou ler agora, o que foi para o PAC em outubro. O que foi para o PAC? Né? A aquisição do KC-390, está aqui. Tem uma grana reservada para ele. 453 milhões, né, e 730 mil. É a dotação desse ano. Né? Desculpa. 775 milhões é a dotação desse ano. Tá? A construção de submarinos, 1 bilhão 131 mil e vai, por aí vai. O CISFRON, né, 500 milhões. Se vocês forem ver, o que está no PAC, exatamente o que está no PAC, é o que foi vetado na LOA. O que aconteceu? O pessoal da Credem inseriu isso no orçamento. Isso torna o orçamento, torna o gasto discricionário, obrigatório, tem que gastar. E o que ocorre? Para o governo, né, e eu estou longe aqui de defender esse governo ou o governo anterior, então, o que aconteceu? Isso atrapalha, né, a execução orçamentária, porque você entra nos limites, aqueles limites constitucionais, principalmente no novo marco fiscal do governo. Esse governo pegou um superávit de 54 bilhões e vai entregar aí um número em torno de 130, em torno disso. Então ele já tem um déficit, ele já tem um marco, e ele escreveu que em 24 ele zera isso. Tá? Esse ano era para ter uma redução boa. Então, o que ocorre? Nós temos que entender... Espera aí que a minha menina aqui quer participar. Né? Então, nós temos que entender que essa é uma estratégia do governo. Sejam bem-vindos a Sasha Maria. Tá? Deixa eu botar ela para o lado. Tá vendo? Sasha Maria aqui participando da live. Temos que entender que isso atrapalharia a execução do orçamento por parte do governo. Houve já mudanças no sistema tributário, etc. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que, tecnicamente, não foram cortados esses projetos.